Matemática de casa, nesta videoaula vamos trabalhar fatoração. Bom, qual é o significado de fatorar? O que significa fatorar? Galera, fatorar significa transformar em produto, certo? Fatorar significa transformar em produto, certo? Então, a primeira técnica de fatoração que vamos trabalhar é o fator comum. Então, vamos verificar a seguinte expressão: ax mais bx mais cx. Essa expressão ela é uma soma e fatorar significa transformar em produto. Ora, se eu quero transformar essa soma em produto, eu vou verificar qual é o fator comum a todos esses três termos aqui, ó. O fator comum é o x, ó. O x está nos três termos. Então, eu digo o seguinte, que eu vou colocar o x que é o fator comum. O x é fator comum. E vamos colocar em evidência. Então, colocar em evidência é tirar o fator comum x, certo? Então, eu coloco o x aqui em evidência, abro parênteses e vou fazer o seguinte, ó. É como se eu estivesse aqui usando a propriedade distributiva. Eu vou pegar cada fatorzinho desse aqui, ó, cada termo desse, e dividir pelo x, ó. Então, vamos lá, o primeiro. Quem é ax dividido por x? Ó. Então, dividir ax por x, como o ax é como se eu tivesse aqui uma multiplicação, galera. Então, é a vezes x dividido por x. Ó. Como tem x em cima e x embaixo, automaticamente a gente corta e sobra o a, certo? Então, ax dividido para x é a, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o bx. Bx dividido por x. O b está multiplicando aqui o x, certo, galera? O b está multiplicando aqui o x, ó. Tem x em cima e x embaixo, cortamos, sobra o b. Portanto, bx dividido por x é b. Da mesma forma, a gente faz para o cx. Ó. Cx dividido por x. Quando eu falo cx, é como se eu estivesse falando c vezes x. Novamente, x em cima e x embaixo, a gente corta e sobra o c, certo? Então, cx dividido por x é c. Então, eu acabei de transformar uma soma em um produto, certo? Então, essa aqui é a expressão fatorada desta expressão, legal? Através do fator comum. E quem é o fator comum? O x. Vamos fazer mais um exemplo? Matemática de casa. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixa o seu gostei, galera. Por exemplo, vamos fatorar aqui o 3x mais 3y. Fatorar é transformar a soma em um produto. Você deve olhar para o fator que é comum em ambos os termos aqui, ó. O fator que é comum é o 3, ó. O 3 é comum aqui e aqui. Portanto, eu vou colocar o 3 em evidência. Colocando o 3 em evidência, abro parênteses, e eu estou transformando esta soma em um produto. Fazendo o quê? Agora eu vou dividir esse 3x pelo 3. Ó. 3x dividido por 3 tem um 3 em cima e um 3 embaixo. A gente corta e sobra o x. Ó. Mais 3y dividido por 3. Eu também vou pegar aqui o 3y e dividir por 3. Ó.
Quando não tem sinal, significa que está multiplicando. E aí a gente corta o 3 de cima com o 3 de baixo, sobra o y. Portanto, aqui é y. Tá vendo? Transformamos a soma em um produto e essa expressão já está fatorada através desta aqui, certo? Vamos fazer mais um exemplo. 5x ao quadrado menos 10x. Vamos fatorar? Ora, o que tem aqui nesse termo e neste termo ao mesmo tempo? Bom, se você pensar um pouco, nós temos o 5x. Por que o 5x, né? Olha só, se é x ao quadrado, dentro do x ao quadrado tem o x. Por quê? Ó? Vou fazer uma nuvenzinha aqui do pensamento. Ó. Porque x ao quadrado é x vezes x. Ó. Portanto, dentro do x ao quadrado tem o x. E o x é comum aqui, ó, é o mesmo fator. Então, e outra coisa, dentro do 10 a gente tem o 5, né? Porque 10 é 2 vezes 5, certo? Então, o fator comum a 5x ao quadrado e 10x é o 5x. Coloco o 5x, o sinal de vezes, abriu parênteses, e vamos dividir este fator por 5x. 5x ao quadrado dividido por 5x. Então, isso aqui é igual. Como tem um 5 em cima e um 5 embaixo, a gente corta. E agora eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado dividido por x, que é uma divisão de potência. Conserva a base x e subtrai os expoentes, ó. Professor, mas no expoente do x aqui de baixo não tem. Ah, é porque ele está escondidinho aqui, ó. Ele está subtendido, que é o número 1. Portanto, aqui o expoente fica 2 menos 1, que é o 2 de cima do numerador e o 1 aqui do x, né, que é o denominador. X, 2 menos 1 é 1, certo? E x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Não precisa escrever o 1 aqui, tá certo? Então, 5x ao quadrado dividido por 5x é x. Galera, para você ver se está fazendo correta, você faz o processo aqui, ó, ao contrário, ó, 5x vezes x, ó, multiplicando tudo de dentro do parênteses, por o número que está de fora aqui, que é o 5x, ó. 5x vezes x é 5x ao quadrado. Aqui, ó, tem um sinal de menos, então você repete aqui, ó, certo? E agora vai ter que fazer 10x dividido por 5x. 10x dividido por 5x. Galera, usando a mesma ideia, se os 10x significa que é o 10 vezes x. 5x é a mesma coisa que 5 vezes x. Bom, se está multiplicando em cima e embaixo, eu vou cortar o x de cima com o x de baixo. Ficou 10 dividido por 5, e 10 dividido por 5 é 2, certo? Então, 10x dividido por 5x é 2. E esta aqui é a forma fatorada de 5x ao quadrado menos 10x, certo? Essa aqui é a nossa resposta. Se você fizer a distributiva, você tem 5x vezes x, 5x ao quadrado. E 5x vezes menos 2, menos 10x. Legal? Essa é a fatoração, colocando aqui o uso do fator comum. Tá bom, galera? Pode aparecer, às vezes, algumas formas geométricas, né, para serem fatoradas. Vamos dar uma olhadinha. Galera, ó, se a gente tem um retângulo, essa figura aqui é um retângulo, certo? Se temos aqui um retângulo e este retângulo ele tem um comprimento x aqui, então na parte de cima também é x.
Ora, e temos aqui uma altura y, do outro lado também é y, porque é o mesmo tamanho, certo? Bom, eu quero calcular o perímetro desse retângulo. Calcular o perímetro desse retângulo. Pessoal, o perímetro desse retângulo é somar todos os lados, certo? É somar os 4 lados, somar o x com o y, com o x e com o y, né? Então, o perímetro desse retângulo é x mais y mais x mais y. Ora, isso aqui é igual a quanto, galera? Ó, se eu juntar aqui o x com o x, nós temos o que? X mais x. Uma coisa mais uma coisa, que é duas coisas. E essa coisa é o x. Agora, se você faz y com o y, você tem 2y, né? É como se fosse aqui, galera, 1 mais 1, 2. Ou seja, tem uma expressão que representa o perímetro desse retângulo. Só que essa expressão eu posso fatorar. Como é que eu fatoro isso aqui, ó? Fatoração disso. Bom, qual é o termo que é comum a este fator e a este fator? É o 2, ó. O 2 é o fator comum a essa expressão. Portanto, é o 2 que eu colocarei aqui em evidência, certo? O 2 está em evidência. E agora eu vou ter que dividir cada termo desse por esse 2. 2x dividido por 2, vamos lembrar que aqui eu estou multiplicando 2 por x. O que eu tenho que fazer? Cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. E sobra x. Mas, vou dividir agora o 2y. 2y dividido por 2, ó. Eu estou dividindo, galera, cada termo desse aqui por 2, certo? Então, 2y dividido por 2, novamente, o 2 de cima eu corto com o de baixo e sobra y, certo? Então, aqui eu tenho 2y dividido por 2 é y. Esta aqui é a forma fatorada desta expressão. Legal? Matemática de casa. Estamos fatorando, colocando em evidência. Bom, um outro tipo de fatoração é a fatoração por agrupamento. Galera, a ideia de fazer a fatoração por agrupamento é porque vai aparecer mais de um fator comum, tá? Vai aparecer mais de um fator comum. Vamos já fazer o nosso exemplo. Então, fatoração por agrupamento. Vamos fatorar a seguinte expressão. Fatoração por agrupamento. Ó. Vamos olhar para esta expressão aqui. AX mais BX mais AY mais BY. Vamos verificar quais são os fatores comuns. Ó. Repare que eu tenho o X, que é comum aqui e aqui. E temos o Y, que é comum aqui e aqui. Ora, mas também temos o A e o A. E temos o B e o B. Ou seja, nós temos aí dois grupos, né, comuns, que é o A com o A, o X com o X, o Y com o Y e o B com o B. Caramba, agora tem muita coisa, né? O que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. No primeiro momento, vamos colocar o A perto do A e o B perto do B.
o AX mais o AY, certo? Mais o B agora. BX com quem? Com o BY, certo? Bom, o que é comum aqui é o A. Então, eu vou colocar o A em evidência. O A em evidência significa que dentro do parênteses aqui vai ficar quem? AX dividido por A sobra X. Ó. Novamente a técnicazinha, ó. AX dividido por A, eu corto o A de cima com o A de baixo, sobra o X. No caso do AY é a mesma coisa. Ó. AY dividido por A, corto o A de cima com o A de baixo, sobra o Y. Portanto, AX mais AY é A que multiplica X mais Y. Mas, agora para o B, vou colocar em evidência o B. Ó. Colocando aqui em evidência o B, usando essa mesma estratégia aqui, eu vou dividir o BX por B. BX dividido por B, corto B de cima com B de baixo, sobra X. Mais o BY dividido por B, novamente, BY dividido por B. Corto B de cima com B de baixo, sobra Y. Agora, galera, repare que nós temos aqui um fator comum, ó. O X mais Y é comum aqui, é o X mais Y. Então, eu vou colocar em evidência o X mais Y. Certo? Porque ele é o fator comum a esses dois termos. Colocando em evidência aqui o X mais Y, repare, sobra aqui o A, né? Ó. Porque, vamos fazer a divisão. A vezes X mais Y dividido por X mais Y, que é o fator comum, ou seja, é isso tudo dividido por este aqui, ó. Repare, ó, corto o X mais Y de cima com o X mais Y de baixo, sobra o A. Então, aqui vezes A. Mas, agora, aqui tem um parênteses, né? Um parênteses porque indica uma multiplicação. Agora eu vou pegar o termo bx mais y e dividir por x mais y. Bx mais y dividido por x mais y. Ora, tem x mais y em cima e x mais y embaixo, a gente corta e sobra o b. Portanto, aqui é o b. Pronto. Aqui não dá mais para fazer nada, certo? Então, essa expressão aqui todinha, ela na forma fatorada por agrupamento, ela fica nisso aqui, ó. Ou seja, eu transformei uma soma em um produto, já que aqui, ó, entre x mais y, eu estou multiplicando por a mais b. Legal? Fatoração por agrupamento vai envolver mais de um fator comum. Legal? Matemática de casa. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo. Fatorar 3ax mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x mais 6a. Então, primeira coisa, vamos verificar quais são os termos, né? Quais são os termos comuns, né? Ora, aqui aparece a e aqui também aparece a. Aqui aparece b ao quadrado e aqui também. Para facilitar as nossas contas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o a do lado do a, certo? Então, eu tenho 3ax mais o 6a, porque o a é termo comum, tá bom? É o fator comum. Aqui eu vou já tá, né? O b ao quadrado já tá perto do outro b ao quadrado x, ó. Coloquei os fatores comuns, né, um perto do outro. Agora, se você observar 3a
e 6A, o fator comum entre esses dois é o próprio 3A. Por quê? 6A nada mais é do que 3A vezes 2, né, galera? 3 vezes 2 é 6, certo? Muito bem. Então, como o fator comum a esse termo aqui é o 3A, vezes, abre parênteses, vamos dividir cada termo desse por 3A. 3AX dividido por 3A, usando a regrinha do corte, corto o 3A em cima com o 3A embaixo, sobra o X. Mais 6A dividido por 3A, tá bem aqui a resposta, ó, 2. 6A dividido por 3A. Corto o A de cima com o A de baixo. 6 dividido por 3 é 2. Certo? Já fiz a primeira parte. Agora a segunda parte é esses dois aqui, ó. Bom, o que é comum entre 2b ao quadrado e b ao quadrado x? É o próprio b ao quadrado, certo? Então eu vou colocar em evidência o b ao quadrado, porque o b ao quadrado é comum aos dois fatores, certo? Bom, colocando o b ao quadrado em evidência, vezes, abre parênteses, cada fator desse eu vou dividir por b ao quadrado. 2b ao quadrado dividido por b ao quadrado. Como é b ao quadrado é igual a b ao quadrado, em cima e embaixo a gente corta. Sobra 2. O 2 vem para cá, certo? Mais b ao quadrado x dividido por esse b ao quadrado, corto o b ao quadrado em cima com b ao quadrado embaixo, sobra x. Então, 2 mais x, certo? Agora, se você observar, x mais 2 e 2 mais x, eles são iguais, né, galera? Ó, x mais 2 é a mesma coisa que 2 mais x, só mudou a posição, né? Então, o que que eu vou fazer? Se x mais 2 é igual a 2 mais x, eu vou colocar em evidência o x mais 2, ó, porque ele é o fator comum, certo? Ele é o fator comum, certo? Então, o fator comum é x mais 2. E o x mais 2 multiplica, abre parênteses. Isso aqui tudo dividido por este, que é o fator comum. Repare que eu vou cortar, né? Eu vou fazer a continha aqui, ó. 3A vezes x mais 2 dividido por x mais 2. O que que dá para cortar? O x mais 2 em cima e embaixo, né? São iguais. Sobra quem? 3A. Então, 3A fica aqui, ó. Mais... Agora aqui, ó, 2 mais x é igual a x mais 2. Eu também posso cortar, né? Olha só, b ao quadrado vezes 2 mais x sobre x mais 2, né? Aí o que que eu falei? Que esse fator é igual a esse. Podemos cortar. Sobra b ao quadrado. O b ao quadrado vem para cá, para dentro do parênteses. E acabou. Por quê? Acabou porque eu transformei essa soma em um produto. Legal? Eu transformei a soma em um produto. Matemática de casa é fatoração. Fatoração com um termo em comum, que é colocado em evidência, e por agrupamento. Legal? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Abaixo aí está a descrição, na descrição desse vídeo tem uma atividade para treino. Bons estudos!